Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula da física. Falar hoje um pouquinho, né? Vamos dar continuidade. Na última aula a gente estava falando sobre queda livre. Hoje a gente vai falar sobre lançamento vertical. Vamos dar continuidade e encerrar o capítulo 7 do livro de vocês no contexto ali da cinemática vetorial. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser a gente abordar o lançamento vertical, certo? Então, vamos lá, vamos introduzir esse assunto. Esse assunto está no livro de vocês, na parte 1, na página 89. A gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento vertical. E é bom lembrar que quando a gente estiver falando sobre o lançamento vertical, algumas considerações que a gente já fez lá na queda livre, na nossa última aula, a gente vai dar continuidade a essa abordagem aqui agora no lançamento vertical, tá? Então aqui, o que vem a ser o lançamento vertical? Na queda livre, a gente considerava quando a gente pegando um objeto e abandonando esse objeto. O objeto aí começava com velocidade inicial zero, né? Ele está em repouso, está parado, a gente abandona ele, o objeto cai. Por quê? Porque tem a ação da gravidade ali, então ele cai com uma aceleração da gravidade. No lançamento vertical agora, a gente vai considerar o seguinte, o objeto ele não vai ser simplesmente abandonado, mas ele vai ser arremessado para baixo. Então ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero. Então ele já vai começar com uma velocidade inicial, que foi a velocidade do arremesso. E aí pode acontecer esse lançamento vertical para baixo, ou então esse lançamento vertical para cima, quando eu arremesso esse objeto para cima. E na figura está mostrando justamente isso. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma moeda e lança essa moeda para cima, o que vai acontecer? A gente vai primeiro observar que durante a subida, a velocidade da moeda vai diminuir. Então, se eu lanço o objeto para cima, a velocidade vai diminuindo até chegar ao segundo tópico. O segundo tópico fala o seguinte, quando ela chegar no seu ponto máximo, a velocidade vai ser zero. Então, ela vai diminuindo a velocidade até chegar no ponto máximo a velocidade vai ser zero. E aí, depois que ela atinge esse ponto máximo, vai acontecer o seguinte, ela vai descer. E aí ela vai descer com o movimento que a velocidade irá aumentando, certo? Então, subiu com a velocidade diminuindo, chegou lá em cima, parou, velocidade nula, e aí vai começar a descer com a velocidade aumentando com o decorrer do tempo. Então, a gente vai abordar aqui o lançamento vertical em duas vertentes, duas linhas. O lançamento vertical para baixo e o lançamento vertical para cima, para poder facilitar o estudo desse tópico. Então, lançamento vertical para baixo primeiro. Ocorre quando o objeto é arremessado para baixo. Então, lembrando, mais uma vez, na queda livre ele era abandonado. Larguei o objeto, ele estava parado, foi puxado, né, devido à ação da gravidade. Agora, no lançamento vertical para baixo, eu tenho o objeto aqui em cima, só que eu imprimo uma velocidade inicial. Eu arremesso ele para baixo. Então, a velocidade inicial dele vai ser diferente de zero. Então, quando a gente vê aqui na imagem, mais uma coisa, é bom lembrar. Esse objeto, conforme ele estiver caindo, ele também vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que a gente representa pela letra G. E ele vai seguir também as leis do MOVE, do movimento uniformemente variado, já que tem uma aceleração constante, certo? Vai seguir as leis do MOVE. Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem, está numa sacada de um prédio e o rapaz arremessa para baixo uma chave. A velocidade inicial dessa chave, como exemplo, é de 5 metros por segundo. Então, ele não simplesmente abandonou a chave, mas ele arremessou a chave para baixo com a velocidade inicial de 5 metros por segundo. Como tem uma aceleração no local de 10 metros por segundo ao quadrado, vamos considerar que ele está ali próximo à superfície da Terra, a aceleração que a gente geralmente considera é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, a aceleração, como tem uma aceleração puxando ele para baixo, ele foi arremessado para baixo, a gente pode imaginar que a velocidade vai aumentando em função da passagem do tempo. Vamos para o tratamento das fórmulas para o lançamento vertical para baixo. Temos aqui as três equações do MOVE, que a gente já estava acostumado a trabalhar, que é a função horária da velocidade, função horária da posição e a equação de Torricelli. Vamos fazer algumas adaptações bastante semelhantes a que a gente fez para a queda livre. Então, a gente tem aqui, as adaptações vão ser as seguintes. A aceleração, a gente vai trocar pela aceleração da gravidade, já que ele está sujeito à aceleração da gravidade. A velocidade inicial do objeto, agora não vai ser zero, eu tenho uma velocidade diferente de zero. Na queda livre era zero, mas aqui não vai ser zero.
E o deslocamento do objeto, ou seja, o ΔS, o deslocamento como vai ser na vertical, a gente vai considerar como a altura, a gente vai trocar pela altura, certo? Então assim, como é que a gente vai fazer aqui nas fórmulas? A gente tem primeiro, velocidade igual a V0 mais AT, né, a função horária da velocidade. A gente vai trocar a aceleração por G, pela aceleração da gravidade. E aí a fórmula fica V igual a V0, né, velocidade igual a velocidade inicial, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. V igual a V0 mais GT. Segunda fórmula, função horária da posição, que era S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Para a gente conseguir encontrar ali o ΔS e substituir por H, a gente passa aquele S0, aquela posição inicial, para o outro lado, ele vai negativo, e aí fica S menos S0 igual a V0T mais AT2 sobre 2. S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial, é o ΔS. Então a gente fica lá com ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir agora para o lançamento vertical para baixo. ΔS a gente vai substituir por H. E o A, né, a aceleração, a gente vai substituir pela aceleração da gravidade. Então a fórmula que a gente vai usar aqui no lançamento vertical para baixo vai ser H igual a V0T mais H igual a V0T mais GT ao quadrado dividido por 2. E aqui a equação de Torricelli, vamos fazer as adaptações dela para o lançamento vertical para baixo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS, a gente vai substituir a aceleração pela aceleração da gravidade, né? E vai substituir o ΔS por H, pela altura. Então fica V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2GH. Então se a gente comparar essas equações aqui com a da queda livre, a gente vai notar que a diferença é que na equação do lançamento vertical para baixo, a gente tem os termos de V0. V0 se conserva, porque a gente tem uma velocidade inicial. Lá na queda livre, não. Na queda livre, a gente cortava porque a velocidade inicial era zero. Então, essas aqui são as equações para o lançamento vertical para baixo. Então, se eu estou arremessando para baixo, eu posso usar essas equações aqui. Um exercício aqui para a gente aplicar essas equações e esse casamento teórico. Então, uma pedra foi arremessada para baixo com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Sabendo-se que ela atingiu o solo com velocidade de 22 metros por segundo, calcule. Letra A, o tempo de queda. Letra B, a altura de onde ela foi arremessada. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Os dados são o quê? A gente tem que a aceleração da gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, foi informado no problema. E vamos anotar aqui os dados que o enunciado nos dá. O enunciado nos diz que a velocidade inicial é de 2 metros por segundo e a velocidade com que ela chegou ao solo foi de 22 metros por segundo, ou seja, a velocidade final dela foi de 22 metros por segundo. Temos aqui as três equações que a gente viu para o lançamento vertical para baixo. E vamos ver o que a gente vai usar aqui para encontrar o tempo de queda, o tempo que ela levou para atingir o solo. Como a gente tem velocidade inicial, velocidade final e aceleração, somente as duas primeiras equações ali têm tempo na sua equação. Só que a segunda precisa da altura, não tem altura ainda, vai ser o que o item B está pedindo. Então vamos usar a primeira fórmula. Então a gente bota V igual a V0 mais GT, vamos substituir velocidade final é 22, igual a velocidade inicial é 2, mais, no lugar de G a gente coloca 10, então fica 22 igual a 2 mais 10 vezes T. O 2 a gente passa para o outro lado, como está positivo aqui, passa para o outro lado subtraindo, então fica 22 menos 2 igual a 10T. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo, 22 menos 2 dá 20, dividido por 10 vai ser igual ao tempo. Então, o tempo é igual a 2 segundos. Então, ela levou 2 segundos para poder chegar até o solo. Na letra B, a altura. Para a gente encontrar a altura aqui, a gente pode usar tanto a segunda quanto a terceira, que são duas formas que possuem altura na sua constituição. Então, eu vou fazer com a segunda fórmula e recomendo que depois vocês tentem fazer com a terceira fórmula, com a equação de Torricelli adaptada. Então, aqui vamos substituir. A gente tem aqui H igual a V0T mais GT2 sobre 2. V0 é 2, certo? Velocidade inicial. O tempo eu já encontrei aqui, que é de 2 segundos. Então, eu vou substituir esse tempo aqui por 2 segundos. Mais 10 no lugar de G,
vezes tempo ao quadrado, o tempo é 2, a gente já encontrou lá na letra A, dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Aqui, 2 ao quadrado, 4. Vezes 10, 40. 40 sobre 2. 40 sobre 2 dá 20, mais 4, 24. Então, a altura de onde ele foi arremessado foi de 24 metros. Então, tranquilo, esse foi o primeiro exercício. Vamos falar agora um pouquinho sobre o lançamento vertical para cima. Então, o lançamento vertical para cima ocorre quando o objeto é arremessado, para o alto, é arremessado para cima, tendo também uma velocidade diferente de zero. Então, esse objeto ele também vai estar sujeito à aceleração da gravidade. Ele vai estar sujeito à aceleração g. E ele também vai seguir as leis do MOVE, do movimento uniformemente variado. Então, a aceleração vai ser constante, certo? Então, ele vai estar sujeito a essa aceleração constante, que a nível do mar, que na Terra, a gente vai considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, quando o programa não falar nada. Não sei o que vai lá, 9,8. A gente vai usar o 9,8. Então, é essencial aqui também, gosto de destacar isso daqui, que o movimento vertical para cima, ele é contrário ao sentido da aceleração. Então, a gente tem uma aceleração apontando para baixo, em direção ao centro da Terra, mas tem um movimento vertical para cima. O que vai acontecer? Como a gente tem aceleração para baixo e o corpo indo para cima, a velocidade desse corpo vai diminuir. Então, como a aceleração está para baixo, a velocidade está para cima, a velocidade vai diminuindo até chegar ao ponto máximo. Quando chegar no ponto máximo, ele vai voltar a descer. E aí já vai ser a queda livre, certo? Então, aqui é essencial a gente adotar isso. Como a velocidade está para cima, está subindo, e a aceleração está para baixo, ali a gente botou um g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vai chegar lá no ponto máximo, a velocidade vai ser zero. Então, ele começou ali com velocidade de 20 metros por segundo, mas quando chegou lá em cima, a velocidade foi zero, justamente porque a aceleração está fazendo, como a aceleração tem um sentido contrário, ela vai fazer com que essa velocidade vá diminuindo, que o modo da velocidade vai diminuindo. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vai ser nula, é importante a gente sempre lembrar disso. E também a gente pode considerar aqui também outra observação, é que o trecho de descida ele vai ser considerado um movimento em queda livre. Então vão valer aquelas fórmulas que nós obtivemos na aula de queda livre. Então vamos tratar agora as equações do lançamento vertical para cima, as mesmas equações do MOVE, do movimento uniformemente variado. Vamos pegar agora as adaptações. E aí eu destaco essa primeira adaptação aqui, que vai ser diferente do lançamento vertical para baixo. Porque lá no lançamento vertical para baixo, a gente somente substituía o A por G. Só que agora, o G é contrário ao movimento. Então, a gente vai substituir o A por menos G. Esse menos indica justamente isso, que a aceleração é contrária ao movimento. E aqui, velocidade inicial diferente de zero, perfeito. E o ΔS, a gente vai trocar por altura. Vamos lá pegando essas fórmulas e fazendo essas manipulações. Então, V igual a V0 mais AT, vai ficar o quê? A gente troca o A por menos G, e aí a fórmula fica V igual a V0 menos GT. Na função horária da posição, fazendo aquela manipulação para achar o ΔS e trocar por H, a gente troca aqui ΔS por H e o aceleração por menos G. Então, a fórmula que a gente vai usar fica H igual a V0T menos GT2 sobre 2. E aqui embaixo, a equação de Torricelli adaptada, mais uma vez, troca o A por menos G, troca o ΔS por H, a fórmula fica V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2GH. E aí a comparação entre as fórmulas do lançamento vertical para baixo lá e do lançamento vertical para cima aqui. A gente nota que só o que muda é o sinalzinho que fica aqui na frente dos termos com G. Então, se for lançamento vertical para baixo, velocidade e aceleração no mesmo sentido, vai ficar positivo. Lançamento vertical para cima, aceleração para baixo, movimento para cima, vai ficar com um sinal invertido, sinal negativo. Perfeito? Vamos lá, um exercíciozinho para a gente pegar essa parte agora do lançamento vertical para cima. Uma bola de tênis foi arremessada para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Calcule, letra A altura máxima da bola, a altura máxima que ela vai alcançar. B, o tempo de subida. E aí a gente tem que o dado aqui, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são as informações do problema que a gente vai poder usar aqui? Vamos lá. Então, a velocidade inicial, ele já fala 10 metros por segundo, anotamos lá.
A velocidade final que eu coloquei ali foi de 0 metros por segundo, ou seja, o momento que ele ficou em repouso. Por que isso? Porque ele quer saber a altura máxima. Então a gente viu desde o início que na altura máxima a velocidade é nula, a velocidade é zero. Então a gente botei ali V igual a zero. As equações do lançamento vertical para cima, estão ali no cantinho. Vamos ver qual delas que a gente vai usar para poder encontrar a altura. A altura a gente tem na segunda e na terceira equação, sendo que a segunda equação eu também preciso de tempo, que eu não tenho ainda, só vou ter tempo na letra B. Então eu vou usar a de baixo, vou usar a equação de Torricelli adaptada. Substituindo ali, né, pegamos a fórmula V igual a V0 ao quadrado, menos 2GH. Velocidade final é a velocidade lá no ponto mais alto, então na altura máxima, então vai ser zero, vai ser quando a esfera parou, né, a bola de tênis parou. Então vai ser 0 ao quadrado igual a velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo. Então 10 ao quadrado menos 2 vezes o g vale 10 vezes h, que é o que eu quero descobrir. Então a gente bota aqui 2 vezes 10 dá 20, 20h, ficou menos 20h aqui, passo menos 20h para o outro lado, então ficou 20h. E 10 ao quadrado dá 100, então 20h igual a 100. 20 está multiplicando, passa para cá dividindo, então h igual a 100 dividido por 20. Então a gente tem ali h igual a 25 metros, perfeito? E qual vai ser o tempo de subida? A gente só tem que corrigir aqui, porque botei aqui 100 dividido por 20, mas na verdade vai ser 10 dividido por 2, então aqui vai ser 5 metros que foi a altura. Então depois corrijam aí no slide, aqui a altura vai ser de 5 metros e não 25 metros. Então o tempo, V igual a V0 menos GT, então 0 igual a 10 menos 10t, né? Vamos substituir aqui o V0 por 10. O g a gente também vai substituir por 10, o V0 porque ele fala aqui que a velocidade inicial é 10, e aqui o g porque ele falou lá que a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então 10t, passei esse menos 10t para o outro lado, ficou 10t igual a 10. Então t igual a 10 dividido por 10, 1 segundo. Então aqui, o tempo que ele levou para subir foi de 1 segundo. E a altura que ele chegou não é essa daqui de 25, vai ser 10 dividido por 20, que vai dar 5. Então, lembrem de corrigir isso daqui. A altura, na verdade, 5 metros. Então, beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de lançamento vertical. Espero que tenha ficado tudo bem entendido, mas caso tenha alguma dúvida, entre em contato, tem os contatos aqui. E a gente vai resolver mais alguns exercícios disso nas nossas próximas aulas. Então, é isso. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.